começar a nossa gravação então para a gente fazer a nossa aula. Eu sempre sonhei em ser blogueiro, agora eu vou ter essa oportunidade, né? Então vamos lá. Seguinte. Então, cinesioterapia geral aqui, a gente conversou nas últimas aulas da unidade 1 do nosso livro didático interativo. Então a gente conversou um pouquinho, só para a gente dar uma retomada no assunto aqui. Deixa eu só comprar o horário. Maravilha, a gente conversou um pouco do para que serve o exercício terapêutico, os objetivos e as aplicações de exercícios terapêuticos. Aproveitem para ler bastante esses capítulos. Eu percebi, olhando lá no AVA, já vi que vocês fizeram, boa parte de vocês já fizeram todos os exercícios. Para retomar esse assunto, eu separei um pouco dos exercícios que estão no livro para a gente discutir um pouquinho, tá? Então, lembrando, todas as unidades do livro, ela vai discutir cinesioterapia geral, dividindo então os exercícios passivos e os exercícios ativos. Lembra que a gente discutiu isso em aula, né? Os exercícios passivos é o que a gente vai começar a discutir primeiro. E os exercícios ativos, eles são divididos em ativos assistidos, livres e ativos resistidos. É isso que a gente vai discutir durante o curso inteiro, obviamente aprofundando ainda mais do que a gente tem no livro didático interativo, né? Maravilha. Então, para poder retomar e relembrar a primeira sessão, vocês já fizeram esses exercícios, eu vi que a maioria acertou, mas ainda assim, só para a gente discutir um pouquinho, eu separei alguns exercícios para a gente discutir, tá bom? Então vamos lá, ó. Então o primeiro exercício está na unidade 1, a sessão 1 da primeira unidade, e é o exercício número 2. A utilização da cinesioterapia no tratamento de pacientes com desordens motoras é extremamente comum, notando-se atualmente a individualização de procedimentos que respeitam as individualidades dos pacientes. Esse procedimento, ou seja, o procedimento de individualizar o exercício para o próprio paciente, se justifica por quais motivos? Então vamos dar uma olhada nessas frases a seguir e ver por que a gente tem que individualizar os exercícios para cada paciente. Na verdade, o primeiro ponto importante para a gente discutir é que assim, olha, a ideia de individualizar o exercício terapêutico, que é a nossa principal ferramenta, é isso que faz a fisioterapia existir, né? Se exercícios terapêuticos fossem feitos para você poder fazer, qualquer um pudesse passar um protocolo, ou fosse algo muito simples de fazer, sempre precisaria de um profissional fisioterapeuta que fizesse esse processo. O fisioterapeuta é o cara que mais entende de exercício terapêutico, a gente estuda basicamente para ele, é a nossa principal ferramenta, como eu sempre converso com vocês, e a gente prescreve para cada paciente, por isso que a gente começou falando de cinesioterapia, mas a gente começou falando de avaliação, porque era importantíssimo a gente poder avaliar o paciente, entender suas disfunções, para daí a gente poder individualizar esse exercício. Vamos ver aqui por que isso justifica, então, fazer esses exercícios de forma individualizada. Primeiro, as características físicas prévias à lesão influenciam na tomada de decisão de qual exercício realizar. Então, cada paciente, antes de estar lesionado, ele tem características físicas prévias, né? Se eu lesiono meu ombro, eu vou... E uma outra pessoa que é uma atleta, por exemplo, jogador de vôlei, ela vai também lesionar o ombro, antes da lesão, a gente tinha características muito diferentes de como estavam nossos corpos, assim, né? Isso vai influenciar o quanto de força que eu tinha, sei lá, todas as questões do corpo. Então, isso influencia, né? Então, as características físicas prévias influenciam, fazendo com que o exercício do paciente A seja diferente do paciente B, apesar de eles terem uma lesão semelhante, né? Então, essa alternativa é verdadeira. As características antropométricas não influenciam na elaboração do programa de tratamento cinesioterapêutico. Características antropométricas, a gente está falando de antropometria, que é a medida do seu corpo, né? O tamanho do seu pé, o tamanho do braço, o tamanho, quanto que você tem e isso, obviamente, tem a ver com as características físicas, com força, com sua genética, assim por diante. Obviamente, as características antropométricas influenciam. Eu, por exemplo, sou um cara pequeno, não sou tão forte, então a quantidade de um exercício de força que você vai colocar para mim é muito diferente da quantidade de peso e de resistência que a gente vai usar no cara que é maior, que tem mais força no músculo e consegue carregar mais. Então só isso muda o quanto que a gente vai prescrever de exercício, a forma, né? A intensidade, o volume do exercício e assim por diante. Então essa alternativa está falsa. Os exercícios seguem o mesmo protocolo, de acordo com a lesão, pois os pacientes mudam, mas os casos não. Essa é bem errada. Essa é importante e é isso que eu estou falando para vocês. Isso que dá sentido à nossa profissão.
Se a gente tivesse exercícios voltados para as lesões, então se o cara tem lombalgia, né, dor nas costas, todo mundo que tivesse dor nas costas, um diagnóstico clínico, dor nas costas, fizessem os mesmos exercícios, fosse voltado para a lesão, a fisioterapia não seria tão importante assim. Afinal de contas, qualquer um pegaria esse protocolo, o cara passa no médico mesmo, vai lá e simplesmente dá o protocolo. Ó, se tem dor nas costas, faça esse exercício, né? Se a gente imaginar muitos anos atrás, era isso que acontecia, mas a efetividade disso é muito baixa. Porque apesar de pacientes terem lesões iguais, ou diagnósticos clínicos, os mesmos diagnósticos clínicos, eles têm disfunções muito diferentes, e essas disfunções cinético-funcionais é o fisioterapeuta quem avalia, e quando a gente prescreve tratamento através da cinesioterapia, então, a gente prescreve tratamento pensando nessas disfunções. Pacientes com as mesmas lesões, pacientes com o mesmo diagnóstico clínico, eles têm tratamentos na fisioterapia muito diferentes, dependendo do seu diagnóstico cinético-funcional, que é o diagnóstico que só o fisioterapeuta faz. Então essa aqui está também errada. Então ficou a alternativa correta, que tem verdadeiro, falso, falso, alternativa C. Beleza? Vamos para o próximo para a gente retomar aqui. Seção 1.1, o exercício 3. Pedrinho, ao sofrer uma fratura de rádio, foi ao fisioterapeuta para realizar uma avaliação e obteve esclarecimentos quanto aos procedimentos que seriam adotados em seu tratamento. Nessa conversa, estabeleceu-se uma relação de confiança fundamental no alcance dos objetivos do tratamento. Baseado na cinesioterapia como um dos elementos a serem utilizados no tratamento do Pedrinho, assinale a alternativa que contenha apenas exercícios terapêuticos como método de tratamento. Isso é bem fácil, né? Porque a gente discutiu bastante isso. Então, se a gente pegar lá a alternativa A, ultrassom, exercícios ativos, exercícios passivos. Ó, exercícios ativos, exercícios passivos, a gente já viu que isso é cinesioterapia. Ultrassom não é cinesioterapia. A gente, é um recurso da fisioterapia, um recurso dos recursos elétrico, termo, fototerápicos que a fisioterapia utiliza, mas não é exercício terapêutico. Então essa não é, né? A B, exercícios ativos assistidos, exercícios ativos, exercícios passivos. Ó, aí só tem exercício, mas vamos ver as outras. Tens ultrassom, ó, tens ultrassom já não é exercício. Repouso, na D, repouso também não é exercício, né? Então não é cinesioterapia ficar em repouso. E no último, de novo, ultrassom, tens repouso, aí não tem exercício nenhum, na E. Então nessa ficou a alternativa B, que é tudo aquilo que a gente já discutiu também. Agora na seção 1.2, falando um pouco dos objetivos e fisiologia dos exercícios terapêuticos. Né? Como qualquer medicamento, se você fosse prescrever, o exercício terapêutico como ferramenta, ele também tem suas contraindicações. Então se a gente imaginar uma coisa que só faça bem, o exercício é importantíssimo. Eu, enquanto fisioterapeuta, acredito que a principal ferramenta que o fisioterapeuta tem é o exercício terapêutico. Mais inclusive do que as mãos, acho que lógico, a gente tem outros recursos auxiliares que nos ajudam bastante, mas o exercício terapêutico, do meu ponto de vista, é o mais importante, tá? Se você prescrever bem isso, souber utilizar bastante o exercício terapêutico como ferramenta, ela é importante. Agora, ela é tão importante que se você fizer de forma errada ou prescrever para um paciente que não pode fazer isso, ela pode fazer mal, como em qualquer medicamento. O medicamento ele faz muito bem se ele for prescrito para a pessoa certa, no caso certo, mas ele também tem contraindicações. E a seção 1.2 trata um pouco dessa questão da indicação e também da contraindicação. Nem todos os pacientes podem fazer em todos os momentos todos os exercícios. Tem pacientes que a gente tem as contraindicações absolutas, ou seja, o paciente está proibido de fazer exercício, e tem as contraindicações relativas. Eu diria que uma boa parte dos problemas a gente tem contraindicações relativas. Né? A questão é saber qual exercício fazer, como fazer, e não as restrições absolutas. Óbvio que existem casos para isso. Mas eu vejo muito na prática clínica, muitos pacientes sendo orientados a não fazer nada, ou seja, ficar em repouso, quando eles poderiam fazer. A questão é saber qual exercício fazer, em que momento. Na verdade, ele precisaria de um fisioterapeuta para avaliá-lo de forma correta e saber qual exercício ele poderia fazer. Né? Eu trabalho com dor, basicamente, e muitos pacientes são contraindicados a fazer, tem que ficar em repouso porque está com dor, quando na verdade o exercício é uma forma importante de tratamento. Bom, vamos lá então nessa questão. O Sérgio, 40 anos de idade, asmático, trabalhador de uma empresa local de uma cidade do interior.
A sua empresa contratou os serviços de exercício laborais para diminuir o absenteísmo e melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários. Durante uma dessas sessões, Sérgio passou mal e interrompeu a rotina de exercícios. Considerando as indicações e as contraindicações da cinesioterapia, analise as assertivas a seguir. Então, ó, a questão aqui é que o Sérgio é asmático e passou mal fazendo exercício, né? Maravilha. Pacientes asmáticos têm uma contraindicação absoluta a fazer exercício, porque ele passou mal? Essa que tem a ver com a questão aqui também, né? Então, maravilha. Primeiro, ó, o fisioterapeuta deveria continuar o atendimento e, após a finalização, encaminhar o paciente ao pronto-socorro médico. Então, se a gente... Essa primeira, fala, ó, o cara tem asma, passou mal, mas não tem problema, ele pode esperar. É como se praticamente, exercício, já está meio dúvida de, exercício eu não vou fazer, isso aqui se não fizer bem, pelo menos mal não faz. Exercício não é assim, mas exercício pode fazer muito mal. Então, no caso do Sérgio, de alguma forma, o exercício foi um gatilho para a crise de asma que ele está tendo. Se o fisioterapeuta continuar o atendimento e não prestar socorro para ele naquele exato momento, o paciente está correndo risco, ele está em crise naquele momento. Então, essa alternativa ela é falsa, porque o fisioterapeuta não pode ignorar essa crise que o exercício pode ter, sim, disparado. Eu vou inverter as questões para poder fazer um pouco mais de sentido agora, tá? Eu vou falar da 3, depois eu volto para 2. Então, na 3, o fisioterapeuta deveria suspender os exercícios imediatamente e orientá-lo a procurar o acompanhamento médico para a cessação da crise asmática. Então, essa, como eu falei na questão na alternativa 1, o fisioterapeuta não pode continuar direto e ignorar que alguém está passando mal. Então, o ideal é ele suspender os exercícios do Sérgio, orientar ele a procurar o acompanhamento médico, porque nessa hora deixou de ser recurso fisioterapêutico, muitas vezes ele vai ter que precisar de a parte medicamentosa, assim por diante, né? Lógico que o fisioterapeuta está preparado para os primeiros socorros ou outro protocolo que possa existir, mas ele está em crise asmática, isso é perigoso, inclusive gerando riscos para a vida do paciente, né? Então essa é verdadeira. Agora, imaginando que esse fisioterapeuta encontre o Sérgio num outro momento, né? Ele pediu para o Sérgio procurar tratamento médico, ele melhorou daquela crise asmática que ele estava, que era algo bastante perigoso, e o fisioterapeuta tem alguma ação na asma, ele pode fazer alguma coisa? Daí está aqui, ó, após a finalização do atendimento aos outros funcionários, em um outro momento, quer dizer, acabou, o Sérgio foi procurar o tratamento, o Sérgio foi lá se cuidar e tal, em um outro momento, o fisioterapeuta deveria orientar o Sérgio sobre quais exercícios seriam úteis para a sua melhora? Sim, né? Porque a fisioterapia, os exercícios terapêuticos, tem muito que ajudar o Sérgio nesse processo em doenças crônicas respiratórias, né? E aí existem exercícios específicos para isso, que o fisioterapeuta pode orientar o Sérgio a fazer então. Então a gente percebe que a asma, por si só, ela não é uma contraindicação absoluta ao exercício, ao contrário, o exercício pode ser indicado para a asma. Mas existem contraindicações, dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo do momento. Naquele momento que ele está fazendo exercício e teve uma crise, naquele momento era contraindicado fazer, tanto que o fisioterapeuta suspendeu os exercícios e mandou ele procurar um acompanhamento médico, né? Viu que precisava sair da crise. Saindo da crise, cessando a crise, o Sérgio tem disfunções relacionadas a essa asma, né? E aí a fisioterapia pode ajudá-lo bastante com isso. Então, apesar do paciente ter o mesmo diagnóstico, é o Sérgio asmático, mas tem momentos em que a cinesioterapia está contraindicada e momentos que ele está mais controlado, que a cinesioterapia ela é indicada, ela é super importante por causa do paciente. Maravilha, então essa ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. E aí, ou seja, somente as assertivas 2 e 3 são verdadeiras. Então é a alternativa B de dado. Terceiro, de novo na seção 1.2. Miguel, 43 anos de idade, possui hipertensão arterial. Medicado, isso é importante, ó. Então ele tem hipertensão arterial, mas ele está medicado, segue dieta apropriada à sua condição e participa de um grupo de hipertensos que recebe orientações sobre as estratégias utilizadas para o controle da hipertensão e melhora da qualidade de vida. Ou seja, ele está super se cuidando, né? Está tomando medicamento certinho, faz uma dieta apropriada. É o cara que, apesar de estar hipertenso, ele está controlando a sua situação. Nesse caso do Miguel, as atividades cinesioterapêuticas
podem ou não ser realizadas. De novo, a gente está discutindo aqui contraindicações, indicações, contraindicações relativas, contraindicações absolutas. E na maioria dos casos, aqui quando a gente pensa várias doenças, a gente tem, elas são contraindicações relativas dependendo do momento. Então, hipertensão arterial por si só não é uma contraindicação ao exercício, ao contrário. Para determinados casos, dependendo como o paciente está, a sintoterapia, os exercícios terapêuticos são os principais tratamentos, linhas de tratamento para isso, tá? Nesse caso, Miguel está numa situação estável. Apesar de estar hipertenso, a hipertensão dele está controlada, e na hora que ele fizer exercício, isso não vai disparar a hipertensão dele, levando ele a correr riscos. É isso que a gente teria que avaliar. Novamente, por isso, a importância do fisioterapeuta, de um profissional como fisioterapeuta, que estuda exercício, entende os mecanismos que o exercício pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal, para poder saber prescrever esse exercício para o paciente. Então vamos lá. Esses exercícios para o Miguel podem ou não ser realizados? Alternativa A, não, pois o paciente hipertenso possui contraindicação absoluta para a realização de exercícios terapêuticos. Não, isso não é verdade. Então, não é todo paciente hipertenso que tem uma contraindicação absoluta para exercícios. Ao contrário, como eu falei, né? Exercício é um tratamento para hipertensão, contanto que essa hipertensão esteja estável, que tenha determinadas condições nessa patologia, o paciente apresenta determinadas condições que o exercício é super importante para ele. Alternativa B, não, pois o fato de o paciente utilizar a medicação para o controle da hipertensão arterial é uma contraindicação, também é errada. E aí é legal, ó, se você for trabalhar, por exemplo, com a parte de cardio, por isso, o fisioterapeuta prescreve medicamento, outra coisa que a gente conversa bastante. Não, nosso medicamento, vamos dizer assim, a nossa ferramenta para fisioterapia, terapia física, né? Então a gente usa exercícios terapêuticos, a gente usa recursos eletrotermofototerápicos, fisioterapia, a gente usa as mãos enquanto recurso terapêutico, mas a gente não usa medicamento. Medicamento é um outro processo, a medicina que vai usar, é outro capítulo. Assim. Isso não faz o nosso tratamento melhor nem pior, simplesmente uma ferramenta que a gente não utiliza. No entanto, a gente tem que estudar, entender um pouco da medicação da nossa área, afinal de contas, a medicação pode interferir no que a gente está fazendo ou não, né? Então, o fato de o paciente estar tomando medicação, por exemplo, para hipertensão, isso não contraindica ele fazer exercício. Ao contrário, dependendo da medicação, e essa medicação está estabilizando a condição dele, é importante que ele tome medicação para poder fazer exercício, senão o exercício poderia realmente disparar a tensão arterial, né? A pressão arterial e ter problema em relação a isso, tá? Alternativa C. Não, pois o paciente não possui dieta suficiente para o fornecimento de energia necessária à realização dos exercícios terapêuticos. Bom, até onde a gente entende, olha, ele tem, o Miguel está medicado, segue uma dieta apropriada a essa condição. Então, não tem qualquer base aqui para a gente imaginar que ele não possui uma dieta suficiente para o fornecimento de energia. Uma dieta apropriada para o hipertenso fornece a energia necessária para que ele realize exercícios terapêuticos. Sim, ele deve realizar? Sim, pois todos os pacientes cardiopatas devem realizar exercícios terapêuticos independentemente da sua condição. Essa também não é verdade, né? Porque, afinal de contas, existem sim pacientes cardiopatas que têm uma condição que naquele momento, naquela situação, naquela condição, é contraindicado que ele faça exercícios terapêuticos. E na última, sim, o paciente está medicado e com sua condição estável, permitindo a elaboração de exercícios terapêuticos de forma progressiva. Ó, essa está perfeita, tá vendo? Sim, a gente pode fazer exercício terapêutico. O paciente está medicado, o que dá para a gente uma questão de estabilidade, e com sua condição estável. E aí permite que a gente elabore exercícios terapêuticos de forma progressiva dentro do quadro do paciente. Maravilha! Agora a gente quer, então, a questão aqui é a questão E, matriz, tá? Vamos entrar agora na unidade 2. Nessas próximas semanas, que a gente vai ficar, ter mais tempo para poder ler, para poder estudar em casa, e a gente vai discutindo aqui, a gente vai gravar vários vídeos, tá? A gente vai mandando vídeos aos pouquinhos para vocês, e a gente vai, pelo menos aqui, 3 semanas, discutir os exercícios passivos. Os exercícios passivos são aqueles que o terapeuta vai fazer para o paciente, né? Como a gente discutiu em sala também, em aula.
E eles têm várias aplicações que são importantes. Cada exercício, a questão é assim, ó, qual que é o exercício mais importante? Exercício passivo ou exercício ativo? Não tem isso. Na verdade, o que tem é o exercício certo, para o momento certo, para o caso certo, para a utilidade correta. Né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais disso, eu comentei com vocês na última aula, a gente vai discutir um pouco de ADM, pensando agora, só voltando aqui, ó, a gente vai então falar sobre princípios dos exercícios passivos, e hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre a amplitude de movimento. Pensando, exercícios passivos são muito utilizados para ganho de ADM, então eu queria conversar um pouquinho sobre ADM com vocês, para daí a gente poder caminhar depois com isso, tá? Para a gente se aprofundar mais no tema, a gente conversou também na aula passada sobre a nossa biblioteca virtual. Então, a biblioteca virtual é algo muito bacana. Eu falei um pouquinho com vocês sobre isso e para a gente poder explorar. Agora que a gente tem esse tempo legal, vamos fazer isso, explorar, porque assim, livro didático interativo ele é super interessante, é super importante para as nossas aulas. Ele é obrigatório, da sua leitura obrigatória, você tem que ler, mas a gente precisa aprofundar mais. E a gente tem acesso a livros totalmente online, a gente tem uma assinatura, né? E você, enquanto aluno, tem a assinatura da faculdade para poder acessar esses livros totalmente pelo seu computador ou celular. Então você entrou na sua biblioteca virtual, vai entrar na sua biblioteca virtual, depois você vai achar o ícone Minha Biblioteca. E naquele Minha Biblioteca eu separei alguns livros aqui que estão lá, foi de lá que eu tirei esse slide que eu estava procurando. A gente tem 4 livros muito interessantes de exercícios terapêuticos, são livros bastante aprofundados para a gente poder, então, cada aula, vocês poderem aprofundar mais, tá? E chegar... Exercício terapêutico é a nossa principal ferramenta, a gente tem que conhecer muito disso. Esses 3 livros que eu estou colocando aqui são bem legais, então é só vocês procurarem pelos nomes, vocês vão achar. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho, para poder falar de ADM, de alguns termos que estão nesse livro aqui, ó, Exercício Terapêutico na Busca da Função. Isso também está falado no nosso livro de didática interativo, mas aqui é um capítulo para a gente aprofundar, para a gente poder ler mais, né? E essa leitura você consegue, então, entrar lá na minha biblioteca e ler o capítulo sobre ADM, tá? Sobre amplitude de movimento. Se eu não me engano agora, eu acabei não cortando isso. Se eu não me engano é o capítulo 7. Bom, eu vou falar de alguns termos que estão para a gente poder discutir a amplitude de movimento. A amplitude de movimento é a amplitude... quando a gente faz um determinado movimento articular, ele tem uma amplitude, né? As articulações fazem movimentos angulares, né? Então, se eu pegar meu cotovelo e ele movimentar, ele faz um movimento gerando um ângulo, e esse ângulo eu consigo mensurar, inclusive, isso é medido em graus, né? Essa ADM ela pode ser passiva ou ativa. Então, se eu imaginar de forma passiva, quer dizer, alguém pegando o membro, o corpo, o segmento corpóreo ali, um terapeuta, por exemplo, mexendo, ele vai dar uma determinada amplitude de movimento. De forma ativa, essa amplitude pode ser menor, né? Porque ele vai depender do músculo funcionar em todo o arco de movimento. Então, passiva, quando eu penso em uma amplitude de movimento, se for mensurar a amplitude de movimento, uma coisa é mensurar a amplitude passiva, com alguém fazendo movimento, e outra coisa é mensurar essa amplitude de movimento, o quanto que essa articulação está se movimentando, de forma na hora que o cara faz sozinho, né? A amplitude ativa. Esse aqui é um pouco mais complicado, se vocês tiverem dificuldade depois, é a primeira vez que a gente vai, pelo menos na minha aula, discutir esses 2 termos, são termos bem importantes. Isso é uma coisa legal, assim, olha, estou subindo essa aula, depois a gente conversa, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa ficar aqui para eu poder preparar o próximo vídeo já, eu vou pelo menos tentar fazer uns 2, 3, 2 por semana, para não ficar muito longo. E aí se algum termo ficar estranho, sei lá, não ficar claro, alguma coisa assim, vocês me mandam mensagem, a gente tenta para o próximo vídeo já fazer um slide específico ou conversar sobre isso, tá bom? Bom, movimento artrocinemático e movimento osteocinemático. Se a gente entender bem disso agora, vai ser bem legal. Já é um conceito importante. Talvez vocês tenham visto isso em ciências morfuncionais do aparelho locomotor. Vocês estão vendo agora também, mas vamos lá. Quando eu faço um movimento, quando a gente está olhando o meu cotovelo, eu não sei se parece no vídeo isso, mas quando a gente está olhando o cotovelo,
a gente tem um movimento que está acontecendo aqui no meu cotovelo, né? Vocês viram esse movimento ocorrendo no segmento. A gente está pegando esse segmento do corpo, se aproximando desse segmento. Esse movimento geral, como os ossos estão mexendo, vamos dizer assim, é o que a gente chama de movimento osteocinemático. Mas para esse movimento ocorrer, tem um movimento também acontecendo aqui por dentro, que é o movimento artrocinemático, né? Ósteo vem de osso mesmo, é artrocinemático de articulação. Então imagina que a articulação, lembrando que por definição a articulação é onde dois ossos se encontram, né? Duas superfícies articulares vão se encontrar. Então, para eu ter esse movimento aqui, ó, entre dois ossos, para eles se movimentarem, esse é o movimento osteocinemático. Só que para eles poderem movimentar, precisa ter aqui dentro da articulação um movimento ocorrendo. Porque se você dobrar seu joelho, você vai ver que ele não faz um negócio assim, fica esse buraco aqui na articulação, né? Aqui na frente. Imagina cada vez que a gente mexesse, se fosse assim, ia ficar um buraco, ia quebrar um monte de coisa. Não é assim. Existe um movimento dentro da articulação, entre os dois extremidades ósseas ali, para que haja um ajustamento mesmo desse movimento, né? Então, por exemplo, se a gente imaginar o joelho, por exemplo, quando o fêmur faz assim, ele faz um movimento de rolamento em cima da tíbia. Então, ele não faz assim, ele faz um rolamento. E aí, este rolamento é o movimento artrocinemático. A gente não vê esse movimento acontecendo, porque ele está acontecendo lá dentro da articulação. Basicamente, a gente tem, quando a gente está falando de movimentos osteocinemáticos, a gente está falando dos movimentos que a gente discutiu em sala. Então, abdução, adução é um movimento osteocinemático, é o que eu estou vendo aqui, né? Com abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa. Esses são os movimentos osteocinemáticos. Mas para que os movimentos osteocinemáticos ocorram, a gente precisa ter movimentos dentro da articulação que a gente não está vendo. São eles giro, rotação e deslizamento. Então, às vezes, dentro da articulação eu tenho pequenos deslizes para poder fazer esse ajuste. Eu tenho um rolamento da articulação, ou eu tenho giro. Esses são os movimentos artrocinemáticos. Quando a gente pensa em amplitude de movimento, a amplitude de movimento ocorre somando-se esses dois movimentos, artrocinemático e osteocinemático. A gente pode ter uma perda de ADM por causa de qualquer um dos dois. E aí, o tratamento com cinesioterapia passiva, né, o exercício passivo, ele ajuda no ganho dos dois. A gente tem exercícios específicos, formas específicas de tratar movimentos artrocinemáticos, né? Tem uma forma como fazer isso, e tem formas passivas específicas para tratar movimentos osteocinemáticos. Hipomobilidade e hipermobilidade, outros termos que vão ser bastante usados. Sempre que a gente vê hipo, a gente está falando de uma coisa que está menos, né? E hiper, algo que está mais. Então, é simples. Hipomobilidade é alguém que tem menos mobilidade ou menos amplitude de movimento que deveria ter, vamos dizer assim, né? Hipermobilidade, pessoa que tem mais. Mas é uma coisa importante, o ser humano é muito diferente um do outro. Então, para a gente poder pensar em alguma coisa patológica, falar que uma hipomobilidade, a pessoa realmente tem uma hipomobilidade, aquilo é ruim, tem que ter um desvio bastante importante da função. Então, a gente, não é porque o cara tem um pouco de encurtamento em determinado músculo que necessariamente isso é patológico. Simplesmente para a função dele, para o que ele usa no dia a dia, o corpo foi se adaptando, ele não precisa necessariamente fazer um cara que tem um super alongamento para ser saudável, né? Por outro lado, se tem uma hipermobilidade, contanto que seja também tenha sentido dentro do contexto do paciente, também não é necessariamente um problema. Existe aí uma diferença bastante grande de pessoa para pessoa, que não necessariamente é um desvio patológico, né? Então, a hipomobilidade e a hipermobilidade, elas precisam ser encaradas e avaliadas dentro de um contexto do paciente. Para alguns pacientes, ele ser hipomóvel, eu, por exemplo, não consigo encostar meu pé no chão, minha mão no chão na hora que eu estou em pé, por conta de um pouco de encurtamento dos meus isquiotibiais, tríceps assim por diante, mas isso não, na minha atividade diária, isso não interfere, e não necessariamente isso me torne menos saudável por causa disso, né? No entanto, se você pegar uma pessoa, uma bailarina, por exemplo, ela vai ter uma mobilidade super grande disso, mas para ela é importante que ela tenha uma mobilidade enorme, porque ela, para a dança, para aquilo que ela faz, isso é bastante importante. Uma das coisas que que pode ser patológico, sim, é quando a gente tem uma amplitude de movimento excessiva
de tal forma que isso gere uma instabilidade na articulação. A articulação ela precisa estar estável, né? E quando a gente fala de instabilidade, não é só necessariamente a pessoa estar um pouco, como eu falei, de uma bailarina. Se a bailarina for bem treinada, o fato de ela ter uma mobilidade muito alta não necessariamente gera instabilidade, portanto que ela tenha um mecanismo de controle muscular protetor que faz o papel de estabilizar a articulação. Mas existem pessoas sim que têm uma estabilidade na articulação e esse é um problema funcional que gera problemas, inclusive estruturais depois, né? Vai gerar lesão. Então, a instabilidade, muitas vezes, quando a gente tem uma amplitude de movimento muito grande, sem um controle muscular protetor, isso facilita, por exemplo, a pessoa ter uma luxação. Imagina no ombro, o ombro dela é instável, quer dizer que ele tem ligamentos que são um pouco frouxos, a musculatura não faz o seu papel de contrair e manter essa articulação no lugar. Qualquer coisa que o cara faz, ele vai fazer um movimento como esse, a articulação perde contato entre as superfícies articulares, tem uma luxação. Obviamente isso é uma disfunção, né? Então, a gente não tem hipomobilidade é ruim, hipermobilidade é ruim, tudo depende do contexto. Qualquer uma das duas pode ser ruim dependendo do contexto, tanto hipomobilidade ou hipermobilidade. Ou um pouquinho, se você tiver hipomóvel e hipermóvel, isso não influenciar no dia a dia, não influenciar na mecânica, na biomecânica, né, das tarefas desse paciente, isso não vai ser disfuncional, tá? Não necessariamente. Uma palavra que a gente usa bastante, e aí para poder diferenciar exatamente o que eu estou falando, assim, olha, quando a gente fala de movimento, a gente tem que pensar que existem encurtamentos adaptativos, que são diferentes de contratura. Encurtamento adaptativo, se a gente avaliar uma população bastante... Uma população, a gente pegar todo mundo da sala, por exemplo, e for avaliando o comprimento, as ADMs de todo mundo, você vê que numa sala de aula de 30 alunos, a gente tem uma variação bastante importante do quanto de ADM cada paciente tem, né? Agora, quando a gente pensa em contratura, a gente está falando de algo patológico. Encurtamento adaptativo não, até pelo próprio nome, a gente está falando de uma adaptação, né? Isso não necessariamente precisa ser tratado. Quando a gente usa a palavra contratura, eu vejo muitas vezes aluno falando, ele tem uma contratura, né, nessa musculatura, não consegue movimentar. Contratura é algo patológico. Então, aí é disfuncional, a gente fala de um encurtamento bastante importante da musculatura, uma fibrose, então são coisas diferentes, tá? A gente, em geral, com fisioterapia, vai tratar as contraturas, e se eu tiver só um encurtamento adaptativo, muitas vezes não precisa nem de tratamento. Maravilha? Então esse é nosso primeiro vídeo. Vocês têm uma atividade que a gente conversou na aula passada para poder fazer. Para cada um daquele caso clínico que eu passei, vocês ficaram com uma atividade de ADM para poder fazer. Então nessa primeira semana a gente vai conversar, mandei lá para a representante, para a Mônica, a gente está conversando, e a ideia é que você pegue aquele movimento que vocês ficaram, das limitações daquele paciente no caso clínico, e vocês propõem exercícios para ganho dessa ADM. Então era no ombro, a gente tinha uma falta de ADM de abdução. Cada grupo ficou com um, ficou de abdução, outro ficou de rotação externa, lembra? Foram 4 grupos, cada grupo ficou com um. E aí vocês vão propor então exercícios, pode pegar fotinho, pode colocar nesse trabalho que vocês vão me enviar. E os exercícios eu quero que tenha exercícios para aquela disfunção, para a gente conseguir entender bem essas situações, tá bom? Então um grande abraço, logo logo eu faço outros vídeos. Abraço!